Queridos, glória a Deus, a paz a todos, como é que vocês estão? Meus amados, por favor, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, lá em Mateus capítulo 23, tá? Mateus capítulo 23, espero que você esteja aí acordado, atento à palavra do Senhor. Quero ministrar algo que Deus já tem falado comigo há algum tempo. Como Ednaldo bem disse, os pastores estão viajando e nos deram essa incumbência de estar com a palavra hoje. Então eu queria ler com vocês, Mateus capítulo 23, é um capítulo muito famoso, tá? Bem interessante inclusive, então eu queria ler com vocês, tá? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, tá? Diz o seguinte, acompanha comigo aí na tua Bíblia, acredito eu que os meninos vão estar projetando daqui a pouco, mas é bom que você abra e leia na sua Bíblia, e fique com ela aberta, porque a gente vai estar passeando aqui sobre esses versículos o tempo todo. Tá? Diz o seguinte: então Jesus dirigiu-se à multidão e aos discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo o que vos disserem, mas não imiteis suas ações, porque dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filacteiros e longas franjas, gostam dos lugares de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens o chamem de rabi, ou mestre. Versículo 8: quanto a vós, não permitais que vos chameis de rabi, pois só um é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Ninguém na terra chameis pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, a saber, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Amém? Vamos orar nesse instante. Não que a oração de Ednaldo não faça efeito, mas eu gosto sempre de orar. Então fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra, a palavra que há séculos, Senhor, vem sendo pregada, vem modificando vidas, vem transformando pessoas. E eu oro, Deus, que nesse instante o Senhor possa, Deus, com seu agir personalizado para cada pessoa, Jesus. Não seja eu falando, mas eu possa transmitir e não atrapalhar aquilo que o Senhor tem no seu coração, para que as pessoas possam ouvir, Deus, e nós possamos sair daqui cheios da Tua palavra, como o Ednaldo orou também, Senhor, que seja um pasto, Senhor, saudável para as pessoas, para que a gente possa sair alimentado, porque a Tua palavra, Senhor, é o pão vivo que desce do céu, em nome de Jesus, amém? Queridos, o título da palavra é bem sugestivo, é a cadeira de Moisés. Por que eu usei esse título? Você vai ver que logo no versículo 2, Jesus começa a falar, e ele diz que os fariseus e os escribas estavam assentados nesse lugar, né? E para dar um contexto para vocês, a gente vai perceber que esse texto, ele chega mais ou menos como se fosse o ápice do que Jesus estava fazendo. Capítulo 21 de Mateus, você vai perceber que Jesus, ele começa a se direcionar para Jerusalém, para aquela entrada triunfal. Quem é que lembra daquela entrada onde Jesus é posto, vai em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta, né? As rosas são jogadas, chamam ele de Hosana, ele vai lá no templo, o que é que ele faz? Derruba as mesas. Então, Jesus está nesse momento. Depois disso, ele tem aquela figueira que ele amaldiçoa, no outro dia ela está seca. Quem lembra desse texto? Né? Depois ele entra lá no templo, começam a fazer algumas perguntas. Tem a parábola das núpcias, onde Jesus diz: olha, eu estou convidando todo mundo para entrar comigo. Então, é esse contexto. No final de tudo, ele acusa tanto os saduceus, né, que a gente vai falar daqui a pouco quem eram, como os fariseus. Então aí é esse momento que ele traz essa palavra, na verdade um grande sermão, que tinha alguns destinatários, tá? Quem eram as pessoas que Jesus estava colocando aquela palavra? O próprio texto já diz, ele vira para a multidão e para os discípulos e começa a falar, certo? Então o destino da palavra era a multidão e os discípulos, então a gente pode inclusive pensar que a palavra era para nós, certo? Não era para um povo específico. É como se ele dissesse assim: olha, vocês estão olhando para essas pessoas aqui,
Eles gostam de aparecer, eles gostam de dizer que estão sentados na cadeira de Moisés, mas eles não são exemplo para vocês. Vê que coragem. Jesus tinha dois grupos principais que sempre ele tinha uma briga ferrenha. Dois: os saduceus e os fariseus, certo? O grupo dos saduceus era o grupo que pertencia à alta sociedade de Jerusalém. Era o povo que estava envolvido politicamente. Então, necessariamente, eram eles que eram os próximos sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes não vinham dos fariseus, mas sim dos saduceus. Tá? Então, eles tinham algumas diferenças entre os dois. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. Já os fariseus acreditavam. Tá? Então, quando Jesus ele entra na sinagoga, como eu falei para vocês lá em Mateus 22, ele vai lá e destrói aquelas bancas. A quem ele estava efetivamente atacando? Os saduceus, que eram aqueles que estavam envolvidos politicamente com os romanos, certo? Já os fariseus eram aquele povo que, estudiosos da palavra, estavam trazendo para as pessoas explicações sobre a Torá. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai perceber, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia era a Bíblia que eles tinham, tá? Mas esses fariseus, eles entendiam que aquela Bíblia precisava ser interpretada. Então, esse grupo específico começou a interpretar a Bíblia. E ele disse assim: olha, no sábado, você não pode lavrar o campo, mas você pode tirar o seu animal, por exemplo, que está ali para ser morto. Lembra que Jesus, inclusive, curou uma pessoa e os fariseus chegaram para ele: olha, como é que você está fazendo isso? E aí Jesus diz para ele: certo, mas você diz na sua lei que você pode, quando um animal estiver ferido, retirá-lo. Então veja, esses fariseus eram pessoas extremamente fiéis à lei e à tradição que eles tinham colocado, mas eles estavam indo além do que a Bíblia dizia, certo? Então o ataque de Jesus é sempre contra esses dois. Mas nós vamos voltar os nossos olhos para o que Jesus fala contra os fariseus, tá? A Bíblia fala aqui dos escribas. Os escribas eram os estudiosos, tá? Eles podiam ser tanto de um como do outro grupo, certo? Então vê só, a gente percebe que Jesus ele traça uma linha de ataque frontal a esse tipo de religião, a esse tipo de entendimento. Você vai perceber que Jesus inicia a palavra já falando o seguinte: olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Por que ele está falando isso? Veja, cadeira é para nós símbolo de autoridade, certo? Símbolo de julgamento. Era ali que aquelas pessoas estavam para legislar, para julgar e para trazer conselhos para as pessoas. Só que Jesus ele não fala que é uma cadeira qualquer. É a cadeira de Moisés. Porque Moisés era aquela pessoa que eles, como fariseus, estavam aparentemente substituindo. Moisés era o homem que era visto como legislador, não é isso? Foi Moisés que trouxe lá, você pode ver isso, lá em Deuteronômio 5, que foi ele que trouxe as tábuas dos 10 mandamentos, entregou para o povo. Em Êxodo capítulo 20 também, você vai verificar que Moisés foi aquele que estava entre o povo e Deus. Lembra naquele momento onde a gente tem o Sinai, que tem trovões, que Deus desce para falar com Moisés, para poder entregar as tábuas. E aí o povo diz: olha, Moisés, vai por nós, porque não dá para a gente ir não. Se a gente for, nós vamos ser fulminados. E aí o que é que Moisés faz? Ele se torna um mediador, tipificando quem? Jesus que viria. Por isso que o próprio Moisés, ele diz: olha, vai vir um homem semelhante a mim, que vocês vão ter como guia. Era o próprio Jesus, certo? Então, Moisés era esse homem, e era também o juiz. Você lembra lá também, lá em Êxodo, quando Jetro, sogro de Moisés, chegou para ele e disse: Moisés, olha, você não pode estar julgando tantas pessoas assim, porque você não vai dar conta. E o que é que ele faz? Ele reparte entre pessoas para julgarem, certo? Então Moisés era esse homem, legislador, mediador e juiz do povo de Israel, tá? Então quando Jesus ele fala isso, ele está dizendo: olha, vocês estão querendo sentar nesse lugar que era de Moisés, e a verdade é que eles estavam nesse lugar de Moisés. Jesus não diz somente que vocês estavam querendo, eles estavam,
Porque, diferentemente dos saduceus, que estavam em uma posição maior, eles não tinham tanta influência com o povo, mas os fariseus sim. Então, o que os fariseus falavam era lei para o povo. O povo escutava muito mais os fariseus do que os saduceus. Então, quando Jesus ele ataca essa classe, esse tipo de religião, ele estava trazendo um julgamento violento contra a religião estabelecida naquele momento. Amém? Então, os fariseus eram o tipo de pessoa que gostava desse lugar mais alto, dessa proeminência. A gente leu aqui que Jesus disse: vocês fazem tudo com o fim de serem vistos. Vocês gostam dos lugares altos. Vocês gostam que as pessoas vejam vocês. Inclusive, a Bíblia relata que eles andavam com franjas maiores. Está vendo, Ednaldo? Por isso que eu deixei a barra da calça mais curta, viu? Eles andavam com franjas maiores, tinham inclusive algumas vezes alguns sininhos, para quando eles estivessem passando as pessoas pudessem perceber. Eles andavam inclusive também com filacteiros, que eram uma caixinha assim, de couro, onde tinha pedaços da Torá. Para dizer que deveria estar na mente a palavra, o intuito inicial era esse, mas depois era para que as pessoas vissem que eles estavam passando. Então, os fariseus, eles eram o tipo de gente que gostava disso, que gostava de ser honrado. E você vê que Jesus, no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo que a gente acabou de ler, ele diz: olha, vocês não devem querer ser mestres, vocês não devem querer ser pais. Veja, Jesus estava dizendo que você não deveria ensinar a palavra, ou ser pai de alguém. Não, ele está dizendo: olha, você não deve imitar eles, que estão querendo ser mestres dos outros, que estão querendo estar em um lugar maior do que as outras pessoas. Então, os fariseus, eles tinham algo que eu e você precisamos evitar a todo custo na nossa vida: orgulho. O orgulho é algo tão entranhado no ser humano, que quem diz que não tem, já é orgulhoso por dizer que não tem. Já viu, você chega para uma pessoa assim e diz assim: rapaz, eu acho que estou um pouco orgulhoso. Não, sou não. Já é. Para mim já é. E eu brinco às vezes que eu farejo de longe essa questão de orgulho, não porque eu sou muito bom, mas porque eu tive e ainda luto muito com o problema de orgulho. E se você for justo comigo também, você vai me dizer a mesma coisa. Porque muitas vezes até a pessoa que aparentemente não tem nada, e eu não estou falando aqui de dinheiro apenas, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de status, eu estou falando de posses, eu estou falando de as pessoas saberem que você é algo diferente, as pessoas que nem têm, mas muitas vezes se acham demais, não é? O ser humano tem isso, é da natureza do homem achar que tem alguma coisa. Todo mundo comedor de feijão e arroz, mas você sempre acha que é bom. Não é verdade? Amém, né? Porque eu pensei que o povo ia dizer que não era. Mas, na verdade, nós estamos todos nessa condição, infelizmente. Então, eles estavam, claro, representando Moisés, interpretando a lei, trazendo para o povo o que deveria ser colocado para que aquelas pessoas seguissem, mas eles estavam crescendo, eles estavam achando que eram muito, né? E eu e você temos que ter cuidado com o orgulho espiritual. Você percebe que nem sempre, ou na verdade na maioria das vezes, as pessoas não querem estar servindo no lugar que não tem visibilidade, não é verdade? Agora diz assim: traz uma palavra na célula, no culto, vem ministrar, louvor. O que é que a gente acha logo? É claro que eu vou. Mas quando é para lavar a igreja, o pastor tem que pedir para o povo levantar a mão. Quando levanta a mão, ele diz assim: olha, vamos tirar a foto para o povo não deixar de vir. Porque é assim. Se for para aparecer, estou pronto. Se for para ter reconhecimento dos outros, eu quero. Não é? Então, Jesus, ele estava atacando principalmente essa intenção maligna, esse orgulho. Eu li um livro um tempo atrás, A Humildade, de John Murray, salvo engano, e ele dizia o seguinte, que na terra não existia humildade,
quem inaugurou a humildade, trazendo para a terra, foi o próprio Jesus. E é verdade, né? Porque a gente sabe, eu estava até explicando à minha filha estava querendo entender por que não tinha como o diabo converter, Ednaldo. E eu disse, agora, como é que eu vou explicar isso para essa menina? E ela disse, eu disse, olha filha, o diabo, ele era, a Bíblia fala, aí eu fico olhando depois, eu fico com umas conversas. Eu disse para ela que ele era o sinete da perfeição, ela já sabe o que é sinete, pelo amor de Deus. Depois eu fiquei pensando, que explicação terrível. Mas o diabo é o sinete da perfeição, ele era, né? O que era sinete da perfeição? Ele era o parâmetro mais alto. Se tinha alguém bonito, belo, poderoso, entre os anjos, era o diabo. Então, ele vendo aquilo tudo que ele tinha, o que é que ele passou a perceber? Achar, rapaz, eu não sou tão uma desgraça assim não. Então, eu posso ser semelhante a quem? Ao Altíssimo. E aí, obviamente, ele cai, né? A gente já sabe a história, não vou ficar chovendo aqui no molhado para vocês, são todos crentes, creio eu. Então, ele desce. E o que desce com ele? Orgulho. Alguém já disse, inclusive, que se você raspar, e eu concordo, todo tipo de pecado, no final, você vai ver orgulho. E é verdade. A pessoa foi desobediente. Não só. Dentro da sua desobediência, tinha algo chamado orgulho. Porque você achava que não precisava ser dependente do Senhor para ouvi-lo. E você acha que sabe demais. E por saber demais, você não precisa de conselho de ninguém. Não é? Sabe outras vezes que também, uma pessoa me disse esses dias, eu não gosto de pedir nada a ninguém. Não gosto. Porque isso é muito ruim. Aí eu disse, fiquei olhando assim, isso é orgulho dentro dele, porque vou depender das outras pessoas. Não é? E a gente não quer depender das outras pessoas. A gente quer ser autossuficiente. A gente acha que pode deixar que quem vai resolver sou eu. Não preciso de ninguém. Eu pensava tanto isso. Dizia assim, olha, você vai liderar a célula. Tranquilo, deixa comigo. Vai supervisionar. Tranquilo. Eu já sei fazer. O problema é quando vem o vendaval. Aí não dá para fazer mais nada. Porque parece que tudo que você faz, eu lembro quando eu estava liderando célula, na verdade eu nunca deixei de liderar, mas acho que uns 3, 4 anos atrás, a gente passou por um período, né, de que para pessoas irem para a célula era difícil. Eu não sei se vocês passaram também como líderes, isso, né? Quem é líder aqui na igreja passou por esse período também. Eu passei por um período que eu convidava e parece que não vinha, né? Então chegava, sabe aqueles princípios todos de fé que o pastor Ebio ensinava? Bota as cadeiras, Hernandes. Botava um monte de cadeira, era 6 pessoas na célula, eu botava umas 20 e ficava crendo, vai vir gente. Oração, 30 minutos antes da célula, 15 minutos antes, jejum, e nada. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Não vem ninguém. E aí Deus começou a dizer para mim, olha, você está achando que as pessoas virem para a célula tem relação com você, porque você ora, e você é tão bom que ora tanto, que jejua tanto, e por isso eu tenho a obrigação de mandar as pessoas para a sua célula. Alguém se identifica? Ninguém quer levantar a mão, né? Deixa só eu falar aqui dos podres. Mas eu pensava isso mesmo. E aí, eu falo isso tudo porque eu me identifico muitas vezes com essas coisas que eles se identificavam. E Jesus, ele não estava alisando. Você já percebeu que quando é contra religioso, contra os judeus, né, essas classes, ele não tinha esse negocinho de alisar. Você viu que quando Maria Madalena chegou lá em pecado, tá? Ela tinha pecado, ela tinha sido apanhada em adultério. Jesus foi duro com aquela mulher? Não. E por que com eles ele é? Inclusive o próprio Pedro e os discípulos disseram uma vez, Jesus, vai devagar, não fala assim com ele não. Aí Jesus disse, deixai-os, eles são condutores cegos. Vê, então ele não aliviava para esse tipo de gente. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, olha, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, lá em Provérbios. Porque o orgulhoso, ele é tão duro, ele se endurece tanto que só tem uma forma de resolver o problema, quebrando. Tem que quebrar. Meu Deus, como eu já fui quebrado. Meu Deus, quantas vezes eu tive que ser quebrado porque achava que sabia demais das coisas. Achava que sozinho dava conta, que resolvia.
que eu não precisava de Deus, sabe? E orgulho, ele é frontalmente oposto a Jesus. O que é que Jesus disse em Mateus capítulo 11, lá nos versos finais? Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Levai sobre vós o meu jugo. Vê, ele está falando de jugo porque os judeus estavam estabelecendo outro jugo. Eles estavam estabelecendo uma religião. A gente vai ver daqui a pouco. Que sou manso e humilde. Eu podia falar um monte de coisa, mas o que ele fala é que ele era manso e humilde. Como eu preciso de mansidão e humildade. Como nós precisamos disso. Porque tudo a gente acha que vai resolver do nosso jeito, vai ser da nossa forma, porque eu sou, eu tenho e eu posso. Não é? E o pior de tudo é que a gente não é nada. Se você perceber e olhar para você sendo justo, você vai perceber inclusive que até o que você tem foi o próprio Deus que deu. Ah, eu tenho um dom, eu sei cantar. E eu não sei, tá? Mas minha esposa sabe, minha cunhada também, estava aqui agora. Mas o dom que nos foi dado, não é? Ednaldo também canta bem, né, Ednaldo? O dom nos foi dado. Então por que eu estou aqui dizendo que sou bom por uma coisa que não é minha e que me foi dada? Mas a gente é assim, né? A gente gosta de se enaltecer, de dizer que é o melhor, dos elogios. Quem é que não gosta quando desce aqui na palavra, aí diz: que palavra, não é? A gente gosta disso, mas tem que ter cuidado com isso, inclusive. Então, os judeus, os fariseus, eles tinham um anseio de ser mais. Eles queriam proeminência. Vê, onde é que os caras estavam? Nada mais, nada menos, no lugar de Moisés, na cadeira dele. Vê, Moisés não foi pouca coisa. Por que, Tiago, não foi pouca coisa? Veja, Josué, quando pegou o manto de Moisés, ele estava tremendo. Eita, onde é que tu viu isso? Veja o que é que Deus disse para ele: ser forte e corajoso. Por quê? O cara estava pegando. É a mesma coisa do pastor Marcos dizer assim: ó, Ednaldo, tu vai assumir a igreja agora. E aí, Ednaldo? A mesma coisa não, e ainda muito maior, né? Mas só para a gente entender. Então o que é que ele estava dizendo? Inclusive Deus dá uma colherzinha de chá para Josué e abre um mar. Não era um mar morto, não era um mar vermelho, mas era um mar, tá? Para ele dizer assim: olha, eu estou com você. Independe de quem era, depende de quem eu sou. Então era mais ou menos isso. E eles queriam estar nesse lugar. Então, essa cadeira de Moisés estabelece alguns, você vai ver alguns ataques de Jesus frontalmente para poder acabar com a religião daquele povo. Primeira coisa que Jesus identifica na vida deles, e eu quero que vocês leiam comigo, por favor, no verso 3. Vê, no verso 3 diz o seguinte, ó: portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Primeiro ataque de Jesus: hipocrisia. Os fariseus eram um povo extremamente hipócrita. Inicialmente, esse termo hipocrisia era utilizado por pessoas que eram atores. Os atores gregos eram chamados de hipócritas. Por quê? Porque eles vestiam uma máscara, interpretavam outra pessoa. Mas, depois de um tempo, começou também a ser aplicado para a vida cotidiana das pessoas. Então, aquela pessoa que queria ser algo, vestia uma capa, também era chamado de hipócrita. Certo? Em oposição à pessoa que era sincera, ou seja, sem cera. Ok? Então, uma pessoa que era hipócrita, ela estava vestindo uma máscara. Jesus está atacando frontalmente isso aqui. Ele diz: olha, vocês estão vestindo uma máscara. Vocês estão querendo ser algo que vocês não são. Vocês estão dizendo para o povo fazer algo que vocês mesmos não fazem. Vê comigo o verso 23. Porque Jesus, além de provocá-los, depois ele solta aquela sessão de ais. E um deles é contra eles. Ó, verso 23, ó, o que é que ele diz? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importa praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Vê o que Jesus estava dizendo para os caras: olha, vocês estão dando dízimo de tudo.
até da hortelã, de uma planta pequena, de que vocês ganham. Mas vocês estão esquecendo algo que é principal: misericórdia, justiça. Vê que absurdo. A pessoa se tornou tão hipócrita, quis aparecer tanto, que começou a substituir a justiça por coisas externas. Por que eles fizeram isso? Porque veja, muitas vezes você ser justo com as pessoas, você ser misericordioso com as pessoas, não é visto por outros. Imagina, você está lá no meio da rua, tá? E tem uma pessoa que está passando fome. Você vai e compra uma... Agora não é para comprar e fazer um stories não, tá? Porque hoje tudo é isso, né? Mas você pega, compra um cobertor, você compra um sanduíche, a pessoa come. Isso é visto muitas vezes, traz recompensa. Para Deus sim, mas para os homens traz. Se as pessoas não virem, não vai ter. Agora, dizimar do todo, para que os outros vissem, e veja que o dízimo e a oferta era entregue no templo, era visto. Então, a preocupação deles maior não era ser algo, era parecer algo, parecer alguém honesto. Então a ênfase desse povo é: eu estou querendo ser algo, eu estou querendo estar preocupado com a minha reputação. E reputação para nós é algo complicado. A gente muitas vezes está mais preocupado com a reputação do que com o caráter, não é? As pessoas chegam e dizem assim: olha, aquela pessoa é tão boa, é cheia de dons, como se dom fosse algo impressionante. E deixa eu dizer para você, seus dons não impressionam Deus. O que impressiona Deus é caráter, certo? É eu e você sermos quem somos quando ninguém vê. Quando as pessoas não veem, não nos aplaudem, mas a gente continua sendo. Continua sendo. É quando seus filhos dentro da sua casa, sua esposa, começa a ver você como um referencial. E ela não diz como algumas pessoas dizem, né? Olha, vou levar o colchão para a igreja, porque lá na igreja meu pai é diferente. Os outros estão vendo na igreja. Dentro da sua casa, os outros veem você. Porque senão você está sendo hipócrita. Eu sei, pessoal, que é uma mensagem dura. E ela teve que bater primeiro em mim para eu poder passar para vocês. Porque nós temos essa tendência, sim, de sermos hipócritas. Na frente dos outros, a gente não quer dizer não. Na frente dos outros, você tem medo da sua reputação cair. Né? Mas dentro da sua casa, quando você é só você não tem mais medo. Mas não é isso que Jesus estava pregando para eles. Eu estou querendo que você venha para a luz, que você seja sincero. Essa palavra sincero, ela tem relação total com os vendedores de vaso. O que é que acontecia? Os vasos às vezes quebravam, e vendedores maliciosos, eles pegavam cera, tá? E colocavam naquele jarro para poder fechar aquelas brechas que tinham quebrado. Quem era tolo, comprava o vaso e não verificava. Mas quem era mais sábio, mais experiente, pegava o vaso e colocava ele contra o sol. E aí dava para ver se ele estava com cera ou sem cera. Você tem condição de ir para a luz. As pessoas podem ver quem você é. E olhe, as pessoas veem. Não se engane. Eu lembro na faculdade, eu tinha costume, e para mim uma coisa muito simples, não falo para enaltecer, mas para mim uma coisa muito simples. Antes, até porque muitas vezes eu estava nervoso, então antes de fazer uma prova eu orava. Às vezes porque eu estava nervoso, mas porque foi um costume meu. E eu fiz aquilo durante os meus 5 anos de graduação. Depois de muito tempo, um amigo meu que fez graduação comigo, ele ia fazer um concurso público, ele disse: Tiago, tu pode orar por mim? Porque eu sempre via que você orava, antes. Pessoal, eu não fiz aquilo de forma nenhuma para que alguém visse, nunca. Mas vejam, as pessoas observam você, tá? Então se você está querendo ser algo que você não é, na frente das pessoas, não se engane. E a gente vai ver
que os hipócritas, em certo momento, eles se tornam cegos, porque estão tão preocupados em parecer algo para as pessoas, que começam a confundir as coisas. E aí o que é que eles fazem? Confundem justiça, deixa a justiça de lado, deixa a misericórdia de lado, e começa a se preocupar só com a coisa que está aparente para os outros. Isso aqui não aparece. Se não aparece, eu não tenho elogio. Se não aparece, eu não vou ser elogiado, e o meu vazio interior não vai ser preenchido com um elogio. Sabe quando alguém chega para você e dá um elogio e diz assim: eita rapaz, você canta bem. Aí a pessoa, né, já infla, já fica grande, já acha que só chega. O pastor Márcio me dizia: olha, Tiago, cuidado com os elogios, viu? Senão, olha, vai estourar. Vem alguém e só estoura lá esse balão que você está achando que é o cara. E a gente tem isso, né? Então, a hipocrisia começava a disfarçar. Por isso que Jesus chamou-os de condutores cegos. Eles estavam querendo conduzir o povo para um lugar que nem mesmo eles sabiam para onde iam. Amém? Amém não, misericórdia. Feito pastor Marcos, né? Amém não. Então, eu e você precisamos ter cuidado, porque essas coisas nos pegam. Nos pegam ou não? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Outro ponto aqui, terceiro ponto que eu quero falar: religião ou religiosidade. Tá? Primeiro a gente falou de hipocrisia, agora a gente vai falar sobre a religião. Lê comigo o verso 4. Olha o que ele diz, amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Olha o que é que Jesus estava dizendo: olha, a religião de vocês tem criado um fardo tão pesado para as pessoas, que as pessoas não conseguem de jeito nenhum cumprir o que vocês estão dizendo. Nessa época, existiam algumas diferenças entre os textos bíblicos. Eu falei para vocês da Torá, que eram os 5 primeiros livros bíblicos, mas existia também a Midrash. O que era a Midrash? A Midrash era o comentário bíblico sobre todos os versículos da Torá. Então o cara pegava lá os 10 mandamentos: não mateis. E aí a pessoa lá, o escriba, ia e dizia: olha, você não deve matar nessa circunstância, nessa e nessa. Ele explicava o texto. Além disso, tinha outro chamado Mishnah. Esse era, além desse comentário, era a interpretação dos judeus, o que eles achavam que era mais. E aí estava aquele ponto que eu falei para vocês: olha, inclusive em Israel hoje, nem o elevador no dia de sábado pode ser apertado para subir e descer. Ele já é programado em muitos lugares para você não ter que tocar, porque se você tocar, você está trabalhando no sábado. Então esse texto era a explicação total. Então você diz: olha, eu estou com dúvida aqui se eu posso salvar uma vaca que estava morrendo atolada, digamos. Esse comentário dizia. Tá? Então, só que o problema foi que eles comentaram tanto a própria Torá, que passou a fazer a Torá, a Mishá, ser mais forte do que a Torá. Você lembra quando Jesus disse assim para eles: olha, vocês estão invalidando o mandamento de Deus para honrar o pai e mãe, dizendo que a propriedade de vocês é Corbã. Já leram isso? Quem já leu? O que era que estava dizendo lá? O que era Corbã? Você dizia assim: olha, a minha propriedade, ela não mais me pertence, ela pertence ao templo, para que ele não desse a propriedade dele ao pai e à mãe. E o pai e a mãe estavam morrendo de fome, e Jesus estava atacando isso. Ou seja, o texto que eles estavam interpretando era mais poderoso do que a própria Bíblia. E quantas vezes a gente vê isso hoje? A gente fica criando coisas, não é? Você vê, inclusive, lê comigo Colossenses capítulo 2, versículo 22 e 23. Capítulo 2, versículo 22 e 23. Vamos ler do versículo 20, diz assim:
Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais como se ainda estivesseis no mundo, como as proibições: não pequeis, não proveis e não toqueis? Tudo isso está falando ao desaparecimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos de homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. O que Paulo estava dizendo aqui, nesse texto, é que as pessoas estavam dizendo: olha, você não pode tocar nisso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas isso não tem força nenhuma para te religar a Deus. Porque o que é religião? É uma tentativa minha e sua de, com a ausência de intimidade, se aproximar de Deus. E aí a gente tem um monte de coisa que a gente faz. A gente faz um monte de coisa. Diz: olha, quando eu me converti, eu não podia dormir sem ler a Bíblia, sem ler os meus 7 capítulos por dia. Pessoal, eu conseguia todo dia? Conseguia não, mas eu lia só para dizer que tinha batido a meta. Então eu estava lá dormindo, não entendia nada, mas eu lia. Eu estou dizendo que é errado você ter disciplina para ler 7 capítulos por dia? Não. Mas eu estou dizendo que você está deixando de aprender e mastigar a palavra só para dizer a você mesmo, a sua consciência, ou para os outros, que você lê muito. E que você já leu a Bíblia tantas e tantas vezes. Por isso que, aparentemente, hoje eu não faço mais isso. Eu não entro nas campanhas. Estou dizendo para você entrar, tá? Eu estou dizendo que porque eu via que em mim causava algo ruim. Eu ficava lendo por ler. Então a leitura da Bíblia tem que ser para mim e para você um tempo de intimidade. Tá? Não é o quanto você lê. Aí eu achava assim: olha, se eu ler muito, se eu jejuar muito, rapaz, eu fazia jejum de Daniel. O jejum de Daniel talvez seja um dos mais difíceis. Alguém já fez aqui jejum de Daniel? Já, né? Não come carne, não é, Walter? Tu estava fazendo esses dias, não foi? Mas do jeito certo, Walter, do jeito certo. Mas eu fazia o jejum de Daniel, ficava iradíssimo, com raiva de todo mundo em casa, até que minha mãe disse assim: meu filho, faça mais isso. Não, faça mais esse jejum não, que não está dando certo não. Mas era porque aparentava mais. Jesus inclusive fala deles: olha, eles jejuam e o rosto deles mostram. Já viu? Para ganhar elogio dos outros, para os outros dizerem: eita, que homem crente. Não é? Ah, eu quero aparecer para os outros. O problema é que você está ganhando aquele elogio e está perdendo o elogio de Deus, porque você está querendo receber aquilo. Amém? Vê comigo o verso 15 e o verso 22 do capítulo 23 que a gente estava lendo, tá? Vê os ais que Jesus diz para eles, ó. A partir do versículo 13, tá bom? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um convertido, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais dignos do Geena ou do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo templo, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do templo, seu juramento o obriga. Insensatos, cegos, que é maior, o ouro ou o santuário? O que é que santifica, o ouro ao santuário ou o contrário? Dizei mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está, e aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está. Olha o que é que eles estavam fazendo, eles estavam invertendo as coisas. É mais importante o dinheiro do que o santuário. Então,
A religião é uma tentativa de você estar colocando força para as pessoas poderem chegar a Deus, mas aquilo afasta mais ainda. E quantas vezes a gente já fez isso? Eu e você. Quantas vezes a gente deixou de ter um relacionamento íntimo com Deus por uma coisa? Às vezes faltava 5 minutos, Hernandes, para eu entregar o jejum, e eu não comia. Não vou comer, porque senão eu estou quebrando o jejum. Recebia a oferta, o salário, e dizia assim: eu primeiro é para Deus, e se não for, eu não posso entregar. Acho que se ficar faltando gasolina do carro, eu não botava, empurrava, para não colocar. Eu estou dizendo que é errado você entregar o primeiro para o Senhor, tá? Porque depois faz um corte aí, viu? Cadê Marcos Albino? Faça um corte não, viu? Para mandar para o pastor. Eu não estou dizendo que é errado você querer entregar, mas veja, sua intenção é entregar para o Senhor. Não é aparecer, tá? Não é que eu estou fazendo aquele jejum até o fim para o Senhor. Eu estou fazendo porque eu acho que se eu faço aquilo, eu sou mais amado. E eu vou receber os aplausos das pessoas. Entende a diferença? Eu devo fazer, a Bíblia fala que as primícias é do Senhor. Eu devo trazer primícias ao Senhor. Mas eu não posso estar fazendo isso para receber elogios dos outros, ou com a intenção de querer ser amado. Eu vou para o meu devocional para ter um relacionamento com Deus, não é para que Ele me dê alguma coisa. Quantos têm coragem de dizer que já foram para o devocional já receber alguma coisa só? Eu fui lá só porque eu queria alguma coisa. E quem não levantou a mão mentiu. Porque não existe essa pessoa que é desinteressada. Eu e você estamos vendendo cappuccino na cantina. Estão querendo me comprar, Mas deve ser bom, deixa eu ver. Pessoal, me comprou. Pode ir lá. Veja, ninguém chegou desinteressado para Deus. Ninguém. Você tinha um interesse. E Deus aceitou você desse jeito. Me aceitou também. Que pense num cara interesseiro. Às vezes é uma mulher. Teve um rapaz que uma vez era meu discípulo, foi meu discípulo durante muito tempo. E ele vai voltar em nome de Jesus. E ele me disse: Tiago, eu vim para a igreja porque eu queria namorar com outra pessoa. E ela estava lá na igreja. Eu disse: glória a Deus, pela mulher que estava. Ele disse: se é porque você vem interessado, está tudo certo. Agora você está aqui desinteressado. Mas todo mundo vem para a igreja porque está interessado em algo. E Deus não se preocupa se você é interesseiro, não. É óbvio que depois Ele vai converter você, vai mudar suas intenções, né? É óbvio isso. Mas não existe esse. Fuja desse tipo de pessoa que diz: eu sou o cara, eu amo Jesus com todas as minhas forças. Eu fico olhando assim, isso é conversa. Porque o ser humano não tem condição nele mesmo de amar Jesus sem Deus ter tocado ele. Não tem como. Como é que você diz isso? Porque eu olho para mim todo dia e vejo a desgraça que eu sou todo dia. Eu sei, porque eu vejo e me vejo e digo assim: Deus, se não fosse o Senhor. Tem uma música de Judson de Oliveira que ele diz: olha, abre a boca e clama por misericórdia. E você tem que fazer isso todo dia. Porque a gente fica escondendo as coisas. Sabe quando você faz as coisas e esconde? Esconde mesmo, para os outros não verem. Sabe, ontem o pastor disse assim: Tiago, olha, é melhor tu voltar à noite. Porque eu estava na praia com minha família, eles estão lá ainda, vou voltar. Mas ele disse: Tiago, é melhor tu vir à noite. E aí meu pai e minha mãe disseram assim: Tiago, vá à noite não, está muito perigoso, vá de madrugada, né? E eu fiquei naquela: eita poxa, o pastor vai ligar. Aí daqui a pouco ele mandou uma mensagem. Eu disse: agora, o que é que eu digo? Fiquei naquela, querendo o respeito dos homens. Aí eu não sabia de quem era, do meu pai, da minha mãe, do pastor. Só, pastor, vou amanhã de manhã, eu vou acordar cedo, vou. Mas foi uma luta. Porque a gente quer elogio. A gente quer que os outros vejam o que a gente faz. Os outros dizem assim: pastor, como diz na gíria, tu é de verdade, né? Você é alguém que pode se contar, a gente gosta disso. E quem diz que não gosta, está mentindo. Ou pelo menos ainda não sabe. Porque tinha muita coisa na minha vida que eu nem via em mim mesmo. Que às vezes a gente diz assim: ah, Deus, eu não sou não. Aí Deus disse: é não, ó. O que é que você fez? Não é? Por último, e aqui para mim talvez o mais pesado, porque mistura é um misto de doença de alma, de vazio, de orgulho,
querer aparecer, e a gente vive nessa sociedade que quer aparecer, que quer a todo custo like, né? Clepson diz, olha, quem vê clique não vê corre, né, Clebinho? A gente gosta disso, ninguém fica postando aí o cara lá comendo uma comida ruim. Mas vê, olha o que Jesus disse sobre isso. Naquele tempo, se tivesse Facebook, Instagram, a pancada era maior ainda. Mas vê o que é que ele diz. Aquele tipo de pessoa que gosta da audiência social, que os outros vejam o que ele faz. Verso 5 a 7. Vê o que é que Jesus diz, ó. E aqui, inclusive, Jesus está sendo bem irônico, tá certo? Jesus era bem irônico. Eu estava dizendo a Luísa esses dias, Jesus era engraçado, Luísa. Porque ele dizia umas coisas, né? Por exemplo, ele passa pelo cara, o cara está lá cego, e aí Jesus diz, o que queres que eu te faça? É brincadeira, né? Um cão guia? Não tem condições, né? É para ser curado. Aí Jesus dá essa aqui, ele era sarcástico. Isso é um sarcasmo de Jesus. Olha o que ele diz, ó. Pratiquem todas as suas ações, verso 5, com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, eles usam os filactérios e as longas franjas, gostam dos lugares de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens o chamem de rabi. Quantas vezes a gente gosta de estar lá na célula, trazendo a palavra, e a pessoa diz assim, poxa, como foi bom. Uma vez, eu estava aqui no culto, acho que eu ministrei uma palavra no Tadel, e aí, ou foi no culto de domingo, e aí meu discipulador, à época era o pastor Márcio, eu ministrei, daqui a pouco veio um homem e falou comigo, eu tinha terminado, ele disse assim, poxa, parabéns Tiago, sua palavra é muito boa, eu gosto mais do que quando o pastor Márcio prega. Eu disse, vai-te para lá, está amarrado, só faltou dizer assim, para trás de mim, Satanás, porque ele queria lançar uma semente, não sei nem se porque era vontade ou não, mas para mim era, por que eu devo ser melhor do que o meu líder? Nunca teve no coração de vocês, até um discípulo estava esses dias me confessando, olha Tiago, tem uma situação, porque tal pessoa, eu acho que às vezes ele quer ser melhor do que eu, no coração dele é assim, 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 eu disse, não tem problema não, corrige porque eu também já fui assim. Quantas vezes a gente acha que é melhor do que os outros? Não preciso de conselho, ninguém precisa me falar nada, porque eu estou numa posição muito alta. Então eles faziam isso. Inclusive, esse tipo de desejo não é somente dos fariseus. Lá em João, em 1 de João, João diz assim, que tinha um cara chamado Idióstrafes, que é melhor chamado de Idióstrafes, porque ele queria a primazia e não permitia que as cartas de João chegassem à igreja. Vê mesmo, a gente, por exemplo, tem um cara, Hernanes Dias Lopes, Luciano Subirá, vai vir aqui para a igreja, aí imagina, a gente está impedindo, é um absurdo, mas ele fez isso. Por quê? João diz, ele tem um desejo de ser o primeiro. E a gente muitas vezes tem esse desejo dentro do nosso coração, de querer ser melhor, de que os outros não são tão bons assim, que se fosse você faria melhor. Não é? E eu já lutei isso muitas vezes, quando a gente assumiu, eu e minha esposa, o Ministério de Jovens, e a gente começou fazendo algumas modificações, e o diabo soprava, eita, está melhor. Está melhor o que, Satanás? Por quê? Porque se a gente deixar, eu vou achar que eu fiz melhor. Não, na verdade você só tinha uma visão diferente. Mas a gente é assim. Então, a intenção do coração dos fariseus era somente uma: elogio. Quem é que não gosta de elogio? Todos nós. O problema é que quando esses elogios estão tomando lugar, porque nós estamos vazios. Sabe uma pessoa orgulhosa? Gosto de uma frase que diz assim, olha, não há ninguém mais vazio do que aquele que é cheio de si mesmo. Pessoa que se acha muito, está vazio. Pessoa que é orgulhoso, está vazio, é inseguro. Ele tenta se segurar no orgulho dele, no dinheiro,
nos bens, naquilo que ele faz, naquilo que ele é bom. Por quê? Porque ele é inseguro. Ele não sabe quem é. Ele não tem identidade. Ele não sabe que é filho de Deus. Uma vez uma pessoa me disse, na verdade disse a minha esposa ficou com raiva na época. Ela disse assim que estava falando com uma pessoa, e a pessoa com um tom realmente de humilhação, querendo tirar onda e tudo. A pessoa disse assim: teu esposo é carteiro, é? Aí a Amanda me disse, eu disse, amor, e eu não sou? Ficou chateado, eu disse, mas eu sou. Eu vou negar. Não vou. Você é o que é. O próprio Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ponto. Acabou. Não tem que você estar querendo ser mais, porque recebe um elogio, porque os outros vão dizer para você, você é joia, você é o cara. Não. Você tem que ser quem você é. Tem um monte de falha, é o jeitinho, né? É o jeitinho dele. Mas não para não mudar. Tá? Nós temos que saber que nós sou filho de Deus. Pessoa que é orgulhosa, ela não sabe quem é. É insegura. Precisa se apoiar nas coisas, em títulos. Eita, eu tenho mestrado. Eu sou professor. Grande coisa. Isso vai acabar. Daqui a pouco acaba tudo. Inclusive, os próprios seres, os próprios anciões, lá em Apocalipse, capítulo, salvo engano, 5 ou 4, agora me esqueci. Os próprios anciões dizem que vão tirar as suas coroas e lançar aos pés de Jesus. O que é isso? Coroa é título. E eles estavam lançando aos pés de Jesus, porque aquilo, diante de alguém que é magnífico, que é sublime, não é nada. Não é nada. Paulo disse que eu deixei de lado todas essas coisas, e ele era quem? Fariseu. Criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores expoentes do farisaísmo da época. Ele disse, olha, isso aqui não vale nada. Nada. Pela sublimidade do conhecimento de Jesus. Então a boa verdade é que se você continuar achando que a religião, que os elogios, que os likes, você posta uma foto, alguém tem que curtir, porque se não curtir, você não se sente melhor. O que está dentro do seu coração é muito mais importante do que o que sai. Às vezes você está querendo fazer alguma coisa, você já viu gente que vai ajudar outra pessoa, e ela está mais interessada em fazer a divulgação do que fez, do que ajudar a pessoa? Já perdeu. A intenção, os motivos do meu e do seu coração são mais importantes do que aquilo que a gente está fazendo. Então eu e você está achando que Deus está se impressionando com os likes que você tem, com a quantidade de seguidores, com quem você está fazendo, se você é doutorado, se você fez mestrado, se você fez... Pouco importa. Meu filho, veja bem, você acha que para alguém que não tem como aprender, isso é importante? Deus não tem como aprender nada, Ele sabe tudo. Como é que eu vou impressionar um Deus desse jeito? Fica até difícil. Então o teu caráter é muito mais importante, a forma que você anda, parecido com quem? Com Jesus. Tá? Então o sinete da perfeição, a comparação maior é Jesus. Então se eu ando como Ele, aí sim. Amém? Então que eu e você não nos deixemos levar por essas intenções do nosso coração. Para a gente encerrar, eu queria ler com você verso 25 até o 29, para você o que é que Jesus diz diretamente contra eles. Olha o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, às vezes, a gente está parecendo para os outros alguém que a gente não é, e por dentro o negócio está ruim.
Para parecer que está acabando, eu queria que você ficasse de pé. O pessoal do louvor já pode ficar aqui. O que eu creio que Deus quer trazer para nós nesse dia é que eu e você precisamos ser pessoas mais parecidas com Jesus, que não querem esse orgulho espiritual, que para mim talvez seja o pior orgulho que se tenha. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida, te usando, te levando para um lugar, falando de Jesus para outro, você está usando para poder preencher um vazio que você tem, porque os outros estão te vendo, estou recebendo elogios, estou andando de uma forma que eu não sou. Eu não estou dizendo aqui que você não vai querer mudar, tá? Quando a gente é hipócrita, não está vivendo o que fala, a gente tem que mudar para viver o que fala. Mas você não pode estar escondendo dos outros, dizendo que é uma coisa que você não é. Você não pode estar usando artifícios para chegar a Deus. Não são nossos esforços, é Jesus. Amém? Fecha teus olhos, vou pedir para o pessoal abaixar a luz lá atrás. E eu queria que você nesse instante, você começasse a orar por sua vida, tá? Sem olhar para as outras pessoas. Creio que você já tem problema demais, como eu também, para estar olhando para os outros. Começa a orar por tua vida. Diz: Senhor, talvez você tenha alguma coisa para confessar a Ele, talvez uma atitude, talvez uma postura, algo que não agrada o coração de Deus. Começa a orar, pedir misericórdia. Jesus, me ajude, Jesus. Me faça ser uma pessoa mais parecida contigo, Jesus.